Assuntos polêmicos para se tratar agora no Em Pauta, como de costume, todas as quartas-feiras. Está comigo aqui no estúdio Alexandre Córdova. Ele agora que é casadinho, já é convidado 2 vezes e está aqui para comentar os assuntos que estão bombando nesse Brasilzão de meu Deus, que surpreende a nós a cada dia. Alô, Alexandre Córdova, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, meus patências, meu coração do Brasil e do mundo. Muito boa noite. Estamos aqui junto mais uma vez para comentar as notícias. Com um pouco que eu sei e o que eu não sei eu invento. Tá certinho. Alexandre, não tem como a gente falar de outro assunto a não ser CPI da Covid, o CPI da pandemia, que aprovou a convocação de 9 governadores. E agora o bicho vai pegar, como se fala aquele hino da tropa de elite, né? Os senadores que fazem parte da CPI da Covid aprovaram nessa quarta-feira, dia 26, o requerimento que pede a convocação de 9 governadores e um ex-governador. Os parlamentares querem explicações sobre possíveis irregularidades no uso de recursos repassados pelo governo federal aos estados para combate à pandemia. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que foram convocados os governadores de estados onde houve operações da Polícia Federal. Wilson Lima, governador do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Valdes Góes, do Amapá, Helder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denarium, de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina. Inclusive, Carlos Moisés já não é mais governador de Santa Catarina, né? Ele foi deposto por um pedido de impeachment, não é isso? Exatamente. Não, ele foi deposto por um pedido de impeachment, mas aqui tá citando que ele ainda é governador. Aí só tá dizendo aqui, ex-governador Wilson Witzel, né? E o Wellington Dias do Piauí. Mas o Mauro Carles do Tocantins também. Agora, Carlos Moisés, eu vou até confirmar essa informação direitinho, porque ele foi deposto aí por um pedido de impeachment que passou na Assembleia, aí o vice ou a vice assumiu. Eu me recordo até recentemente que ele havia sido deposto mais uma vez. Mas o que tudo indica, o Carlos Moisés é ex-governador de Santa Catarina, mas enquanto você vai discursando a respeito, vai falando a respeito, eu vou confirmar essa informação daqui a pouquinho pro ouvinte. A CPI também autorizou a convocação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O atual governador do Rio de Janeiro não será convocado por enquanto. O governador Cláudio Castro, em comum acordo entre os senadores, retiramos porque ele não era governador à época que aconteceu. Caso tenha algum fato novo, nós iremos convocá-lo, disse o presidente da CPI. Embora inicialmente previsto, os senadores decidiram não votar o requerimento sobre a convocação de prefeitos. Além dos governadores, a CPI da pandemia também aprovou a convocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Os depoimentos ainda não foram marcados. É uma CPI que está trazendo um desgaste político muito grande para o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas, por outro lado, se o presidente da República não for condenado em nenhuma das acusações que estão em curso na CPI, isso traz uma força política muito grande para Bolsonaro. E, levando em consideração as últimas pesquisas que mostram o ex-presidente Lula na frente, essa CPI pode dar uma alavancada, pode acender o foguete de Bolsonaro rumo ao primeiro lugar e à reeleição ano que vem. Vamos esperar os fatos seguintes. Alexandre Córdova, CPI da pandemia, CPI da Covid, agitando Brasília. Bem, vamos lá. Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. O que acontece? Há uns anos atrás ficou famosa uma série que era da HBO. Eu só vi a primeira temporada, mas me informava muito sobre ela. Que é aquele Jogo dos Tronos não sei o que, Game of Thrones. Esse é Game of Thrones. No Game of Thrones, pra quem nunca viu, tem um personagem lá que ele é um aristocrata. Vamos lá, a sociedade é dividida em 3 partes, né? Que as pessoas falam dessa estrutura medieval, que é o rei, né, a nobreza, a aristocracia e o povo. Tem uns que falam que o clero faz parte ou não, tá, mas vamos pôr o clero junto com a aristocracia. Ou seja, tem os manda-chuvas, né, a figura do rei, a figura dos aristocratas e o povo. O povo tá lá embaixo sustentando, né, esse argumento. E tem esse cara que ele fala o seguinte: não, porque se você implanta o caos e a confusão, você consegue que um rei seja deposto do seu trono e uma outra pessoa seja posta no lugar dele. Mas para isso acontecer, você não tem que só espalhar o caos, você tem que controlar o caos, né? Mas qual é o problema nesse argumento? Que o caos, o que é o caos? A ausência de ordem.
Se você tem caos, consequentemente você não tem ordem, você não tem controle. Então quem lança o caos sempre acaba se lascando. Então assim, foi claramente arquitetado. Renan Calheiros, né, relator da CPI, o filho dele é investigado e não foi chamado. Quer dizer, tem coisa mais absurda que isso, né? Com as denúncias de milhões que foram desviados lá, beleza, né? Vamos focar aqui na história do Game of Thrones, do homem lá que controla o caos. Só que o que acontece? Uma hora o caos começa a ficar tão grande, cai um rei, depois um aristocrata quer subir no poder, mas os inimigos dos inimigos do rei querem lutar contra esse aristocrata e acaba um vai matando o outro, e foi igual na Revolução Francesa, né? Começaram a matar umas pessoas, vamos matar o rei, vamos matar aqui uns amiguinhos do rei pra assustar o pessoal, só que uns outros tomaram poder com medo, depois começaram a matar os outros. Moral da história: morreram mais de 50 mil pessoas, né? Sendo mais de 100 pessoas decapitadas por dia. Inclusive o próprio José Inácio Guilhotina, que foi o que inventou a guilhotina, ele pôs o nome dele, ele mesmo foi guilhotinado pelo instrumento dele. Então assim, tamanha foi a desordem, tamanho foi o caos. O que tá acontecendo nessa CPI? Exatamente isso. Quer dizer, tá se perdendo completamente o controle. Então eles queriam acusar o Bolsonaro e não sei quem. Então o próprio dono da Pfizer foi lá. Era impressionante, porque tá no YouTube o depoimento do responsável pela Pfizer no Brasil. Ele falando uma coisa, os jornais transmitindo outra. Porque eles não estão interessados nos fatos. Estão interessados na narrativa que eles vão criar. Só que o negócio tomou proporções mastodônticas, gigantescas, né? Então agora o que aconteceu? O bicho perdeu o controle. Então agora os governadores vão lá. Então não só ficou mais fácil para o Bolsonaro, como ficou agora caótico para governadores que também daqui a 2 anos alguns vão querer se reeleger. Então tá vendo? Então a batata tá assando. Já dizia o Celso Portielli, né? O pau tá atorando. Eu quero... Cara, peguem suas pipocas, senhoras e senhores. Vamos acompanhar aí os próximos episódios dessa CPI. Adoro seus exemplos. Aqui a participação do ouvinte pelo 38181798. Pode mandar sua mensagem, 38181798. Enquanto você falava, eu confesso que eu não sei se me provoca revolta. Eu já não sei mais o que essa coisa chamada STF está fazendo com o país, porque ministro Lewandowski vota para anular a delação de Cabral. O placar está 5-2. Lembrando que Cabral, em suas delações, citou o nome do ex-presidente Lula por algumas vezes, né, Alexandre? Com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal atualmente tem maioria para declarar sem efeito a delação premiada de Sérgio Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro denunciou que o ministro Dias Toffoli recebeu 3 milhões para alterar seu próprio voto e 1 milhão para conceder liminares favoráveis a prefeitos do estado. Lewandowski votou nessa quarta-feira, dia 26, unindo-se ao relator do caso, ministro Edson Fachin, e aos ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que votaram para anular a delação de Cabral. Marco Aurélio Mello e Luiz Roberto Barroso se posicionaram a favor da validação do acordo. O placar atualmente está em 5-2, imagino eu que está irreversível. Que dá vontade de xingar de verdade, só que o horário não permite. Mas, de verdade, não dá para entender de verdade. Nesse caso aqui, a gente pode afirmar com plena razão que o ministro Lewandowski, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes querem proteger o intocável, querem proteger o colega Dias Toffoli, porque é impossível. Eu vou ser bem sincero, é impossível que o Gilmar Mendes não tenha recebido uma graninha do Aécio Neves. É impossível que Dias Toffoli não tenha recebido uma graninha. É impossível. Nossa, meu... Matheus, mas você jornalista tem que ser imparcial. Pelo amor de Deus, gente... Não é possível que tem algumas decisões que esses benditos ao fruto desses ministros do STF votam favoráveis a situações inimagináveis, como é o caso do Dias Toffoli agora. Nossa senhora, Alexandre, vou deixar você falar porque nossa. Então, para muitas pessoas que não sabem, na época da chamada ditadura aqui no Brasil, né, na época do regime militar, o que aconteceu? O que não foi ditadura foi porque foi o povo que quis e não houve opressão. Enfim, o que aconteceu nessa época? Teve muita gente, muito guerrilheiro que fugiu para Cuba, fugiu para o Paraguai, teve uns que foram exilados. Junto com essa galerinha, tava um homem chamado José Dirceu. José Dirceu, inclusive, ele escreveu um livro
É que esses caras são burros, eles são animais. Ele escreveu um livro falando como é que ele foi o treinamento dele, treinamento de espião, o que ele aprendia lá, como sequestrar um avião em andamento, como sequestrar não sei o que, como fazer não sei o que, qual era a arma favorita dele. Então ele escreveu tudo isso, publicou no livro. E ali tem a volta dessas pessoas pro Brasil e tem um cara ali, uma pessoa, que parece muitíssimo com o Lewandowski, mas parece assim muito. E o Lewandowski nunca falou nada sobre essa foto. Todos já questionaram ele milhões de vezes e nunca falou nada. Inclusive nas próprias planilhas da Odebrecht, ele já foi citado. Disseram que o sobrenome dele era Polaco, por esse nome polaco, né? O que é triste, porque os polacos são pessoas maravilhosas, né? É isso que eu ia citar com você agora. Você já citou os polacos aqui. Os polacos, assim, vamos falar, o primeiro que me vem na cabeça é São João Paulo II, né? São pessoas maravilhosas. Exatamente. Polacos, sim, os polacos são incríveis, são pessoas maravilhosas. O que acontece? Aí temos esse indivíduo que foi citado aí também na JBS e tal. Mas eu queria contar uma história pra vocês. Eu vou repetir esse exemplo pra ficar claro que, claro, tem muita gente aqui, outras vezes não ouviram, tal. Vou repetir esse exemplo aqui. Esses ministros do STF, eles não são bons juízes. Né? Não são bons juízes. Eles são, tá certo que eles são ministros, juízes e juristas ao mesmo tempo. Quem dera se tivessem feito concurso. O Dias Toffoli, por exemplo, nem concurso fez, né? Primeiro que o Sérgio Cabral não tem motivo pra mentir. Por que ele não tem motivo pra mentir? Porque ele está... Já tá preso. Ele está irremediavelmente lascado. Ele está... É impossível ele não se lascar, mas ele tem mais de 300 anos de prisão. Ou seja, ele precisaria de 3 vidas, né, a mais, 4 vidas para poder cumprir toda a pena. Então não tem como, não tem como, né? Então não teria por que mentir, né? Já que em certa medida ele tinha apoio de amigos para fazer tudo aquilo, ele caiu, ele vai cair tentando se salvar, né? Tentando se vingar um pouco. Enfim, esse povo é sujo, esse povo não vale o que o gato enterra na areia. E o que acontece? O que define um bom juiz? O juiz ele tem que conhecer leis. Mas conhecer leis, eu posso todo dia vir aqui e ler uma página da Constituição para gravar, né? E depois passar milhões de vezes, né, para as crianças, e as crianças aprendem a memorizar a Constituição. É assim, por exemplo, que os árabes fazem com o Alcorão. Eles memorizam o Alcorão por repetição, escutando várias vezes. Aprendem o negócio por repetição. Então o negócio não é só saber de leis, né? Porque saber de lei até um papagaio pode repetir. Então, esse é o negócio. Não, conhece de lei, sabe muito de lei, conhece muito da legislação, caiu por terra esse argumento. O que é um bom juiz? Uma pessoa que sabe julgar bem. E o que é julgar bem? É julgar com verdade, com bondade, com beleza. Ou seja, para ele ser um bom juiz, ele tem que ter uma boa finalidade, uma boa moral. Ele pode julgar de acordo com as leis, mas se as leis são imorais, ele julga de acordo com uma coisa imoral. Portanto, ele não é um bom juiz, ele é só um julgador, ele é um amigo do rei, ele é um desgraçado, é um fela da bota. Mas não é um bom juiz, não se pode dizer que eles são bons juízes. Até esse Cássio Nunes me parece uma pessoa bastante medíocre, mas não sei, vou dar um voto de confiança para ele daqui a uns anos melhorar alguma coisa. Então não dá pra confiar nesses caras, então não são bons juízes, até porque desde os anos 80 pra cá, anos 90, 50... foi caindo, o nível intelectual do Brasil foi caindo. Nossa, Alexandre, que coisa horrível. Você tá falando que o Brasil é um país de gente burra. Não tô falando. O PISA, a Prova Internacional do Rendimento Escolar, tá falando disso. Nós estamos aqui embaixo do Uzbequistão. E a gente investe mais que os Estados Unidos e tem um retorno menor do que o Uzbequistão. Uma coisa assim, é horrível, estrondoso, é assustador, né? Então como é que essa geração vai produzir bons intelectuais? E sem falar que todos esses bons intelectuais eram guerrilheiros do Partido Comunista, amigos do Lula, amigos da estocadora de vento. Dá pra confiar nesse cara? Não dá. Pra quem não leu O Alto da Barca do Inferno, era um livro em rimas, escrito por um português em 1517, que a história é o seguinte: tem um rio, né, nesse rio tem 2 barcos. Num barco tem um anjo, no outro barco tem um diabo e um assistente dele. As pessoas vão morrendo e vão chegando nesses barcos. No final do livro, um barco vai pro céu, outro barco vai pro inferno. E vão chegando vários personagens, né? E um deles que chega é um juiz. Chega ali cheio de papéis, martelo e tal, assim. Ele começa a falar. Ele começa a falar com juridiquês, né? Não, porque... Ele começa a falar em latim, porque era a língua, né, da jurisdição. A língua dos romanos. Os romanos que inventaram, assim, toda essa cultura jurídica. Ele começa a falar e o anjo, assim, escarnece dele, zomba dele de um modo impressionante. Por quê? Por que ele faz isso? Porque o anjo é malvado? Porque o anjo é sarcástico? Porque Deus não é vingativo? Não. Por quê? Olha só, eu quero que vocês entendam isso. Porque em vida,
ele zombou da justiça, ele foi corrupto, usou de corrupção não só para favorecer bons, porque tem dois lados, onde tem um lado bom, consequentemente tem um lado mau. Se você favorece o lado bom, o que você faz que piora a sua situação? Que é desfavorecer, oprimir, esmagar o lado bom. Isso não é só ruim você, se já é ruim você ajudar o lado ruim, o lado mau, o lado corrupto, pior ainda é o que vai acontecer com você por você ter oprimido o bom. Então, a vida depois da morte é uma perpetuação daquilo que vai acontecer na vida. Se você semeou frutos de vida eterna, você vai colher frutos de vida eterna. Então, assim, eu espero muito que esses caras, de verdade, assim, como cristão, assim, do fundo do meu coração, eu espero que eles se arrependam, um dia confessem seus crimes, seus pecados, etc. Mas o que acontece? Existe um juiz supremo. Desse ele não escapa. Nem Gilmar Mendes, que é o lactopurga jurídico, né? Como ele é chamado lá em Brasília, lactopurga. Solta tudo. Então, assim, não vale o que o gato enterra. Não vale o que o gato enterra. É muito triste mesmo, mas é isso aí, vida que segue. Vai sair mais um agora, o Marco Aurélio lá vai sair. Inclusive, o Marco Aurélio, eu nunca contei pra vocês, não, mas o Marco Aurélio é um primo distante da minha avó. Ah, é? É um primo distante da minha avó, não tem nem contato, nem minha avó tem contato. Ninguém quer falar com Primo o cara. em quinto grau. Ninguém quer falar com ele na família. O Hamilton tá aqui participando conosco pelo WhatsApp. Matheus, a CPI da Covid, ela só vem para demonstrar pra gente uma coisa. O entendimento dela é uma coisa. Essa diretriz de combate à pandemia, de uso de ivermectina, cloroquina, né? Esse negacionismo do governo. Enquanto pendurar, nós não vamos sair dessa pandemia nunca. Tá, assim, é assustador ver a conduta desse pessoal no Ministério da Saúde. Vocês vão me desculpar, mas sabe quando nós vamos sair dessa pandemia? Nunca. E isso já está se mostrando aí a possível terceira onda, né? Então nós vamos ver o que vai acontecer. Lamentável. É a opinião do ouvinte aqui nas ondas da Rádio Clube 98. O Alessandro Gatão participando conosco. Fala, Matheus, estou na escuta. Valeu, Alessandro Gatão. Deixa eu mandar um abraço todo especial aqui também. Alessandro Gatão. Beleza. Tá aqui a participação do nosso amigo João Vander. O Sovil Montes também tá lá na sintonia. Daqui a pouco eu mando o alô do Sovil Montes pra pessoa que tá fazendo aniversário. E também o Sr. João Vander, que perdeu a carteira. Eu falo daqui a pouquinho. Alexandre, pra gente poder, como eu estava citando ao longo que eu estava lendo a matéria, falando a respeito dos governadores que foram convocados para a CPI, eu falei a respeito do Carlos Moisés, mas eu não tô tão desatualizado não, viu, gente? Dia 7 de maio, o Carlos Moisés conseguiu votos necessários e escapou de um pedido de impeachment em Santa Catarina. Então, era essa informação até então, e Carlos Moisés então deu conta de dar uma esquivada do impeachment lá em Santa Catarina. Alexandre, é isso, obrigado por sua participação. Terça-feira que vem tem mais. Terça-feira. Minha nossa. Quando tem feriado na segunda, mas eu vou te falar. Quebra. Eu vou ser bem sincero. Eu tô pensando que hoje já era quarta, e é quarta. Eu tava pensando que era quinta, mas quinta é amanhã. Eu tô pensando que é terça, mas terça foi ontem. Menino do céu, o que é isso? Alexandre, quarta-feira que vem tem mais. Ainda bem que você tá com a cabeça limpinha. E é exato que aí você não esquece. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até o futuro. Tchau, tchau. Até o futuro. Tchau, tchau. Até às 21 você fica sintonizado aqui na Rádio Clube 98, a marca da informação. Agora tem Moreno e Moreninho, Capela de Boiadeiro. Boa noite. Rádio Clube 98.